Então, voltando, a gente falando aí um pouco mais sobre essa questão da ordem de espíritos, estávamos falando sobre os nazistas, né? Muitos inteligentes na época, cheio de cientistas, mas sem o mínimo de escrúpulo, sem o mínimo de moral dentro deles para trabalhar a inteligência para o bem. Então trabalhavam apenas para o mal. E também aí muitos sofrem até hoje e tentam ainda resgatar a quantidade aí de coisas erradas, né, que foram feitas. Então tentando reparar, né, vamos falar assim, esse monte de coisas erradas que foram feitas, tendo ele aí como o principal mentor, o Hitler, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Ainda dentro dessa escala de espíritos, falando aqui ainda sobre os espíritos imperfeitos, pode ver que a gente vai até mesmo dentro do nosso conceito aqui, fazendo a nossa própria escala dentro dos imperfeitos, porque a gente consegue. Né? Se a gente sentar aqui agora e pormenorizar, elencar os tipos de pessoas, a gente não vai sair dos espíritos imperfeitos. A gente vai fazer uma lista imensa de todos os seres humanos, ou todos não digo, né? Mas a maioria aí dentro da escala de espíritos imperfeitos. Os bons a gente consegue escalar também, desde da escala mínima até a maior, né? Mas a gente vai ter que identificando aos pouquinhos, porque realmente a gente ainda não consegue determinar uma bondade plena, né, num ser humano. São raros aqueles que deram esse exemplo. Então, dentro deles a gente vai tentar lembrar. Mas continuando aqui, olha só. Restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita. Restritos. Ou seja, eles não têm conhecimento amplo. E o pouco que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Né? Então, assim, a gente pode lembrar dos arianos. Por que dos arianos? Não, desculpa, dos nazistas, que considerava a raça ariana superior. Mas, com certeza, se confundiam com conceitos adquiridos no mundo espiritual, mas que chegava aqui, né, deturpava totalmente o que queria dizer com isso. Né? Então, de repente, tinham aí um entendimento de que o espírito perfeito seria o ariano, né? A raça ariana, que no mundo espiritual não existem raças, né, pessoal? Não existem raças, é coisa humana, né? Mas que acabaram, de alguma forma, trazendo isso para cá. Pessoal, é uma suposição minha, tá? Não tô falando que isso daí existe ou que existiu. Eu tô dando aqui uma filosofada, entrando num devaneio para tentar entender aí o porquê que fizeram isso, que não tem explicação, né? Mas a gente tenta demonstrar aí algum exemplo, né? Para de repente pode ter sido isso também, né? Mas eu acho que pode ser esse o caminho. Então vamos continuar aqui para a gente não sair muito do assunto. Acerca dessas coisas, não nos podem dar senão noções falsas e incompletas. Então, daquilo que eles tinham, né, de ideia. Então, nada que eles podem trazer pra gente tem de verdade, só noção falsa e incompleta, tá? Entretanto, só um errinho aqui, incompleta é com N, N de navio. Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Aí, pessoal, aqui é até interessante a gente voltar para as experiências do Kardec, tá? As experiências do Kardec visavam o quê? Observação. E dentro dessa observação, eles recebiam espíritos, né? Então o Kardec coordenava um grupo de médiums que iam recebendo esses espíritos por meio de psicografia, tá? No comecinho era difícil, no comecinho eram batidas. Vejam o estudo do Livro dos Espíritos na parte introdutória que vocês vão entender. Se você não leu a introdução do Livro dos Espíritos, leia que você vai entender, tá?
Então, o que que acontece? Depois daquela fase difícil, ele começou a ter relação com médiums. Esses médiums, coordenados pelo Kardec, começavam a receber informações, e essas informações vinham de todos os tipos de espíritos, de todas as classes, tá ok? Então, isso aí fez com que o Kardec compilasse as informações e classificasse a qualidade dos espíritos que estavam repassando. Então tinha uns que traziam muitas coisas bonitas, mas ocas, sem fundamento, sem razão, sem aquele negócio fala, é só para inglês ver, só tá floreando, né? Falando coisas bonitas sem sentido. Aí tinha aqueles que já vinham mesmo para rasgar, para falar um monte de palavrão, para, né, demonstrar ali que parece mais um homem neandertal do que qualquer coisa maior, né? Mais superior. Tinham aqueles que eram intelectuais, educados, né? Conversavam de maneira polida, mas que as ideias não eram ideias de superiores. Então, falava ali atrocidades, mas de maneira bem polida, de maneira muito inteligente. E tem aqueles também intelectuais que usavam a inteligência apenas como embuste, né, para enganar as pessoas. Então, falava ali alguma palavra ou outra, dava uma floreada de coisa bonita, mas no final das contas, aqueles que só queriam enganar. E outros tantos mais espíritos classificados. E a gente vai entrar nesse rol aos pouquinhos, tá ok? E vamos lá, continuando aqui, olha só. Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Ou seja, você distinguir, além de você distinguir quem é o bom e quem é o ruim, você passa a perceber o conteúdo. Então, o conteúdo edificador é o que vai trazer a classificação dos espíritos. Então, grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores, nada mais, nada menos do que o que é edificante. E aí, o que dá para aproveitar, o que dá... O Kardec era sensacional. Ele tinha um feeling muito grande. Então, essa inteligência dele, essa sensibilidade que ele tinha, fez com que ele percebesse e catalogasse. Ele era muito paciente. Então, ele queria sugar tudo que podia sugar de conhecimento. Então, quando vinha aquela enxurrada de informações, contava, obviamente, com a ajuda dos espíritos para organizar aquilo, mas ele fazia também a sua organização, porque ele precisava de algum encaixe mental que ligasse informações a outras informações. Então ele era muito inteligente. Nós temos aí 5 livros de muitas informações, fora as revistas espíritas, que aí são 10. Então a gente tem aí que classificar o Kardec como um espírito muito inteligente, mas muito inteligente. Ele foi escolhido a dedo mesmo, melhor missão para ele. Eu acho que não tinha como encaixar uma missão tão perfeita como ele, porque ele conseguiu deixar tudo muito perfeito. Deve ter tido muita dificuldade, ainda mais pela época que ele estava vivendo, graças a Deus, no final do século 17, desculpa, 18, desculpa pessoal, 19, final do século 19, né? Isso aí, pessoal, e vamos continuando. Na linguagem de que usam, se lhes revela o caráter. Então a linguagem, primeiro o caráter, mas a linguagem nem sempre vai revelar, né? Que a gente falou agora, mas lhes revela o caráter, o que eles têm de intenção. Vamos lá. Todo espírito que em suas comunicações trai o mau pensamento, deve ser, não sei se traz o mau pensamento, mas vamos tentar entender aqui. Trai o mau pensamento, pode ser classificado na terceira ordem. Então aqui, é isso mesmo, traz, pessoal.
Tá digitado errado aqui. Todo espírito que em suas comunicações traz um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Conseguintemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem. Tá? Então, mau pensamento, se a gente não vamos, vamos dizer assim, dedicar os nossos erros aos espíritos imperfeitos. Só erra aquele que não pensa, aquele que age por impulso, né? Então, a culpa não é deles, nesse sentido. Eles influenciam, mas a culpa toda, a responsabilidade é tua. Se você fizer uma besteira, a culpa é tua. Eles vão responder da maneira deles lá, né? Porque eles poderiam estar, vamos dizer assim, intuindo coisa boa, mas intuir um mal vai ter que responder, entendeu? É a mesma coisa você chegar numa pessoa depressiva e falar para ela, se mata. Você vai responder pelo crime de ter matado a pessoa? Obviamente que não, né? Mas pode ir receber. Eu não sei se existe tipo criminal para incitar a pessoa a se matar, né? Eu acho que deve ter, pessoal, não lembro. Mas eu tenho certeza que no mundo espiritual, nas leis divinas, você vai responder. Entendeu? Sim, incitou a pessoa a se matar, se aproveitando da fragilidade daquela pessoa. Ok? Vamos lá então, continuando. Eles veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhes constitui incessante tormento. É um invejoso, né? Porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Então, aqui nós estamos falando do espírito imperfeito. Então vamos lá, você, com sinceridade. Eu conheço algumas pessoas que se você falar os benefícios que você tem na vida, tá lascado. A pessoa, se você tiver uma planta do lado, a planta seca, né? Existem pessoas desse tipo, muito invejosas. Existem pessoas que têm consciência que que ela gostaria de ter aquele conforto também, mas que jamais desejaria o seu mal. Essa daí eu gosto muito de citar. Ela pega quando ouve a situação. Ela fala assim, Deus abençoe, né? Então, né? Porque o Deus abençoe corta. Eu aprendi isso com uma pessoa que eu amo. E ela fala, Deus abençoe corta qualquer possibilidade de você sentir inveja, né? Porque você está desejando o bem para a pessoa, pedindo para Deus abençoá-la. Então é muito legal, uma dica, pessoal. Se sentiu inveja, alguém, ou você sabe que uma pessoa tá crescendo, parabéns para essa pessoa que está crescendo, obviamente, é tudo pelo esforço dela, mas que você também quer crescer, às vezes você não consegue, uma série de motivos que te impedem, que não fazem você alcançar. Ouviu, fala Deus abençoe, né? Que é o legal, mas tem que tentar fugir dos pensamentos ruins, porque isso atrasa a nossa vida. A pessoa, se ela entrar na energia, ela vai se prejudicar também, né? Então aqui, o que acontece com os espíritos inferiores é isso aqui, ó. Sofre uma angústia por inveja e ciúme daqueles que conquistaram. Aqui a conquista não é material, a conquista aqui é espiritual. Então, eu quero também gozar dos mesmos benefícios que gozam os espíritos superiores, né? Uma felicidade plena, né? Benefícios de acesso a informações que nós não temos, o descanso pleno da alma quando eles querem descansar, né? Aprender a meditar, ir para esferas superiores, conhecer lugares maravilhosos, pessoas maravilhosas, aprender tudo que tem que aprender, né? Ser importante numa tarefa, tá ali decidindo pelo futuro de um país, de um estado, de uma cidade, de um grupo de pessoas, de um planeta, sabe? Mas para isso a gente tem que fazer por merecer. Esses aí querem um atalho. Então eles não querem fazer por merecer, mas querem merecer. E isso está errado, isso traz para eles esse sofrimento, como eu disse.